Hoje nós vamos falar sobre aprendizagem. E para a gente falar melhor sobre aprendizagem, nós entrevistamos 4 pessoas de diferentes faixas etárias. Então, uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto. Então, para a gente começar, vamos falar sobre as dimensões da aprendizagem. Nós temos 3 dimensões da aprendizagem: a interação, o incentivo e o conteúdo. A interação tem a ver com a interação do organismo, no caso o aprendiz, com o seu ambiente, nessa troca de informações, por meio da observação, por meio da experiência e da prática. O segundo, ele na verdade começa com a interação e aí parte para a segunda etapa, que é o incentivo, que tem a ver com a motivação do aprendiz, toda a energia que ele coloca em aprender. O terceiro passo é o conteúdo, tem a ver com as informações, as habilidades e todo o conhecimento que aquele aprendiz vai obter ao longo desse processo. Os 2 processos essenciais da aprendizagem são o processo externo e o processo interno. O processo externo tem a ver com essa interação entre o organismo, o aprendiz, e o seu ambiente. O seu ambiente pode ser a comunidade, pode ser a sociedade de forma geral, o primeiro núcleo familiar. Então, é por meio desse processo externo que existem essas trocas de informações, inclusive pela observação do aprendiz no seu meio. O segundo processo é o processo interno. O processo interno, ele é uma elaboração invisível. Então, acontece a nível mental e tem a ver também com os processos cognitivos, como a memória, a aprendizagem, a memória, o processo de conhecimento, de decodificação. Então, são esses 2 processos que nós temos. Vamos falar agora sobre a relação da pergunta: como você aprende? O primeiro entrevistado foi Pedro, de 5 anos, é uma criança dentro de uma escola, e ele disse que ele aprende tentando. Ele falou, tentando. Hoje tentei várias vezes escrever as letras. Eu perguntei para ele se ele tinha conseguido, ele falou que ele conseguiu. Então, essa criança, ela passa pelo processo de observação dos seus professores da educação infantil, e nesse processo de decodificação e aprendizado, nesse processo de pré-alfabetização, ele está observando o que a professora faz e assim ele vai aprendendo na prática, por isso que ele falou tentando, tentando que se aprende. A segunda foi uma adolescente de 16 anos de idade, e ela falou: eu aprendo escrevendo e colocando em tópicos, porque eu sou mais visual e mais resumido é melhor. Vamos juntar com o jovem, que foi Yasmin, de 23 anos de idade. Eu gosto de estudar o material, tento fazer resumos e tento ver o que eu sei explicando ou ensinando o conteúdo para outra pessoa. Então, essas duas, a adolescente de 16 anos e a jovem de 23 anos, elas têm algo em comum, que é a etapa de vestibular, que é a etapa da finalização de uma faculdade. Então, elas aprendem muito mais escrevendo, observando a exposição do professor e escrevendo. O terceiro foi o adulto, que tem Eduardo, de 53 anos de idade. Ele falou: aprendo fazendo porque me encorajo mais. Fisicamente perto. Na internet, eu tenho dificuldade para aprender. Via computador em aulas, como em videoconferência, porque ainda não treinei meu cérebro. Então, já de 53 anos, já dá para perceber que por essa também dificuldade via internet, diferentemente das jovens, ele prefere o presencial. Então, é aquela prática, é a experiência, é o face-to-face do professor. Então, essa é o nosso trabalho com aprendizagem.